Salve, salve, mineradores! Tudo bem com vocês? Hoje é um capítulo interessante, um episódio interessante aqui do podcast com um amigo meu, o Maier, Eduardo Maier. Quem frequenta o Twitter talvez conheça. É um minerador que não trabalha com a gente na Arthur, mas também é um minerador experiente. Então hoje a gente, porque o Roberto que ajudou a preparar essa pauta comigo, mas hoje ele não pôde participar da gravação. Mas então a gente pensou uma pauta bem interessante, assim, que é uma pergunta ampla de por que minerar Bitcoin e não minerar outras criptos? Mas então vamos começar do começo. Primeiro se apresenta, Maia, né? Assim, fala quem você é, como você conheceu o Bitcoin e como você conheceu a mineração do Bitcoin, assim, sei lá, faz uns 5 ou 10 minutos de quem é você. Um briefing. O briefing. Com quem a gente está falando? Legal. Cara, conheci, vamos pelo início, né? Onde começou. Eu tenho um sócio, o John, na FMI, a gente já trabalhava junto com outros produtos. Em certo momento, alguns anos atrás, o John esbarrou em um cara aqui em Florianópolis também, aparentemente Florianópolis é onde os mineradores vêm, né? Esbarrou com um cara aqui em Florianópolis que tinha já minerado nos ciclos anteriores, e já havia minerado assim quantidades na época por causa dos halvings, né, quantidades absurdas de Bitcoin. E esse cara basicamente colocou uma meta de se nós levantássemos capital suficiente para comprar um data center, que compramos em Atlanta, a gente poderia minerar. Nós éramos pessoas que trabalhávamos com produtos financeiros, então, na hora já veio, cara, isso faz total sentido, essa pessoa já fez, essa pessoa já teve um exit, já sabe como fazer do início ao fim, faz total sentido a gente tentar fazer. Isso No aqui, ano, mais business, ou menos. isso é 2017, isso é no sentido business. No pessoal, eu já havia tido contato com Bitcoin várias vezes antes, por coisas bobas, assim, vender alguma coisa no eBay, vender coisa Craigslist, e não querer fazer câmbio. Então, aceitar pagamento, Dragon Market, outros tipos de mercado que tinham pagamentos em Bitcoin. E eu já, desde moleque, desde criança, eu vendia contas na época do que era o MMO da época, que era o Último Online. E a venda das contas de Último Online, o pagamento era com o PayPal. O PayPal mandava um cheque desse tamanho para o Brasil, o cheque era um envelope, e você só conseguia trocar no Citibank, você pagava uma taxa absurda. Então, quando eu descobri que tinha um jeito, de você receber numa moeda que você podia transacionar de outra forma e não precisar de um banco no meio, cara, o Bitcoin fez total sentido para mim. Isso no sentido pessoal. Cheguei a ter na época mais de 40 Bitcoins, troquei por nada, troquei na época, não valia nem $1.000, achei que tinha feito baita negócio, e depois, quando houve esse contato aqui em Florianópolis com um minerador, com um cara que falou sobre business, o business por trás do Bitcoin, que é a mineração, cara, virei pro John, meu sócio, falei, John, vamos fazer isso, cara. Ele também estava super comprado na ideia, e assim nasceu a primeira operação, que foi um data center em Atlanta. Na época a empresa ainda se chamava-se Fastblock. Esse data center em Atlanta, a gente levantou todo o capital aqui no Brasil, sob a supervisão desse outro cara, e mineramos há algum tempo, e em seguida esse data center foi comprado, houve uma oferta de compra, todos os sócios na época se reuniram, eu era só investidor, ainda não era sócio na época, então eu estava tocando uma operação de software, e os sócios se reuniram e venderam esse data center na época para CleanSpark, que hoje é uma das maiores mineradoras dos Estados Unidos, e na época esse data center em Atlanta foi a primeira operação que eles compraram de Bitcoin. Então a CleanSpark conheceu o Bitcoin por meio dessa operação nossa lá em Atlanta. E cara, depois disso foi assim, double down em cima do Bitcoin, tudo que poderia ser. Compro via DCA, faço mineração, não vendo meu Bitcoin, há muitos anos não vendo Bitcoin, só acumulo, e pretendo continuar assim, se Deus quiser e houver a possibilidade, porque, cara, para quem é comprado na ideia, faz mineração, eu brinco, a gente shorteia Fiat
e faz long em Bitcoin, né? Essa que é a realidade. Todas as nossas operações são dessa forma também. A gente capta dinheiro no mercado, capta com investidores, não vende o Bitcoin que a gente minerou e bota operações para rodar. Atualmente vocês estão aonde? Atualmente a gente está com um projeto na Argentina, que está demorando um pouco para sair do papel, mas deve acontecer em algum momento. A Argentina é super difícil de operar, né? Então, imagina, se é um país com 100% de inflação, você colocar um projeto não é fácil. Mas estamos operando no Canadá, estamos operando também em West Texas, nos Estados Unidos, lá por imersão, até um projeto bem bonito. Pô, legal. Imersão é um tema que eu tenho interesse. Depois a gente conversa mais disso. É muito louco, meu. Lá, a máquina dentro da água é fantástica. Vocês usam água e não óleo? Não, é lógico que é fluido, não é fluido sintético, mas né, você olha, parece água. Não, entendi. Porque, sei lá, no laboratório, quando eu fazia o mestrado, eu até trabalhava com uma água que é deionizada, para não ter realmente uma contaminação, porque eu estava fazendo umas análises isotópicas na ordem do picograma. Então, assim, Nossa. Não pode ter nada mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino ganhar escala, né? Tipo, ganhar escala é uma deionização de água. Tipo, precisa ser um fluido sintético específico, né? Isso. Hoje tem vários no mercado até, né? Mas alguns são melhores, alguns são piores, alguns têm um grau de corrosão maior, outros menores. Mas a refrigeração líquida não é novidade nenhuma, né? Data center já fazem isso há dezenas de anos. Mas mesmo assim é muito louco para quem vê mineração, assim como tem atrás de ti na imagem, via container, via passagem de ar, né? Cara, ver as máquinas dentro do fluido primeiro que é silencioso, né? Não tem barulho nenhum, enquanto o container é aquela berraceira 90 decibéis. E outra que é você olhar e ter um computador dentro d'água. E ele funcionar, e as luzinhas estão ali apitando. É aquela sensação meio daqueles filmes que tem um corpo e uns fios grudados, né? E tá, tipo, se desenvolvendo. Sim. Quase um casulo, assim. É estranho mesmo, velho. Cabo de rede, cabo de energia, tudo ali misturado. Aquele fluido rodando. É legal, mas é legal. A Shell porque a Shell começou a entrar no setor de mineração justamente para, supostamente, quer dizer, o começo deles, né, ia ser justamente usando, tipo, desenvolvendo fluidos, assim. Eles já lançaram produtos? Que eu não estou acompanhando isso de perto. Cara, a última notícia que eu vi a respeito disso era também a antiga, mesmo que tu deve ter visto, fazer uma operação utilizando fluido próprio. Os caras têm energia basicamente de graça, para eles faz total sentido minerar. E não sei se eles vão abrir ao público a situação, mas enfim, oficialmente não temos informação, né? Mas assim, abrir eu acho que eles vão, porque querendo ou não, tipo, eles não vão abrir detalhe, né? Mas eles estão patrocinando as 2 próximas conferências de Bitcoin Miami, né? Desse ano e a do próximo. Então, não é que eles tentaram entrar sem causar um barulho, né? Um impacto. Acho que essa parte de fluidos eles podem, sei lá, enviar para fora e ao mesmo tempo fazer a operação com a própria energia como petroleira também. E isso, sei lá, no fundo eles têm uma posição muito privilegiada para entrar no ecossistema, né? Questão Shell, eu acho que Shell, petroleiras e qualquer indústria que tenha energia como subproduto, considerando que nossa operação, né, a mineração, precisa de energia muito barata e a forma como o hash rate está subindo, cara, faz total sentido petroleiras que estão lá queimando flare, queimando o gás que sai junto com o óleo, né, que tá na hora da perfuração. Não faz. Meu Deus, até hoje eu não consigo entender por que eles não foram os primeiros a embarcar nisso, né? Mas faz total sentido e pode ter certeza que essa forma como o hash rate está subindo é porque tem muito mais que só a Shell lá minerando já. Tem essa visão também. Essa questão do hash rate, já está em 400 mil, né? Já bateu 400 mil, não, 400 hashes, né? Toda semana é all-time high, né, do hash rate. Mas não pode ser só máquina nova, né? Não pode ser só troca de máquina
mais antiga por máquina mais eficiente. Tem que ter alguém colocando muita energia nova também no negócio. Sim. Cara, aí entra num ponto interessante, que é o seguinte: essas empresas que estão entrando, elas poderiam escolher minerar qualquer criptomoeda, elas poderiam escolher fazer outras coisas com essa energia, tipo outros data centers, talvez. Então, justamente por isso que entra essa questão toda de por que então vale mais a pena minerar Bitcoin do que minerar outras criptos. Mas antes da gente entrar no detalhe, vamos começar pelo básico, assim, assumindo que quem está escutando a gente conhece bem pouco, sabe? Ouviu a palavra mineração, mas não necessariamente sabe o que um minerador faz. Então, tipo, por cima, quais são as funções de um minerador numa blockchain genérica, assim? Ou seja, o que a gente está fazendo quando a gente diz que a gente está minerando um bloco do Bitcoin? Tipo, para que a gente serve? Quais tarefas a gente executa? Sei. Eu acho que tem... O conceito minerador, às vezes, é difícil, né, para a grande maioria das pessoas entender. Nós temos um amigo em comum que cunhou um termo muito bom que eu gosto e tenho usado, que é a verificação incentivada. Né? O que a gente faz é verificar algo, garantir que está certo e receber o incentivo em forma de Bitcoin no final. Cara, o minerador nada mais vai fazer do que pegar as transações que os nodes vão mandar para a gente e adicionar no bloco baseado no nosso processo computacional. Isso não tem... Não vale a pena entrar no mérito aqui. Para quem precisa entender, eu sempre indico, vai lá no Bitcoin Learning, tem imagem, tem fluxograma, você sai de lá sabendo tudo sobre o sistema. Mas, no geral, é isso. A gente faz, né, a gente verifica as transações, tá tudo certo nas transações, o Leta recebeu do Meyer, tá show, a transação tá ok, não tem double spend, faz um hash, acabou. A cada 10 minutos, o minerador que foi lá e verificou, recebe o incentivo da sua verificação, para fazer a verificação. Acho que a forma mais fácil de explicar talvez seja essa. E aí, partindo para a segunda questão que você coloca, cara, eu vejo que você tem algumas questões. Por que alguém não vai minerar Bitcoin e vai minerar outras moedas? Né? Você pode ter até, dependendo do momento, já houve em vários momentos no passado, por exemplo, quando a gente estava lá no 40 mil para 50 mil, do 30 para 40 também, algumas moedas, era bem comum você ter, por exemplo, Zcash, a Dash, máquinas que operam com Dash, enfim, Doge, em alguns momentos também, mas percebe, são alguns momentos, alguns pontos onde aquelas moedas têm valor maior, então você colocaria máquinas de mineração ali, mineraria aquelas moedas, venderia a moeda para depois adquirir o Bitcoin por meio de compra. Aí a gente pode entrar no mérito, é uma questão filosófica, é uma questão de negócio, é uma questão de acreditar ou não, são projetos descentralizados que têm a mesma segurança, que vão te dar a mesma certeza, que tem o mesmo tipo de adoção. Você quer colocar quantas variáveis nessa questão, né? Eu vejo, aí falando de FMI hoje em dia, meus sócios, a nossa ideia absolutamente nunca foi minerar qualquer outra moeda. Primeiro, por uma questão de segurança da própria moeda e de saber que se naquele momento o ROI delas, o retorno do investimento, vai estar melhor, é uma questão momentânea, extemporânea, assim, vai só ser durante aquele momento. No outro ponto, você está falando de máquina. Máquina é um ativo financeiro. As máquinas de Bitcoin, claro, elas sobem e diminuem de valor, mas é muito mais fácil e elas têm muito mais liquidez de mercado. Se por algum motivo a gente precisa desmontar uma operação, vender as máquinas, eu sei que se eu baixar $1 do terahash que está sendo vendido às máquinas, eu vou conseguir desovar elas de maneira rápida, $2 que seja, em cima do terahash, do valor de venda final. Agora, uma máquina de Zcash, de cadena, não faço a mínima ideia, o mercado dela é muito melhor não, desculpa, muito menor, de uma visão
puramente fiat, onde por algum motivo eu preciso desmontar uma operação, mudar ela de lugar, ou, sei lá, a empresa está quebrando por N motivos, e eu preciso fazer fiat rapidamente, nenhuma dessas outras moedas vai me dar a segurança que eu preciso nesse sentido. Acho que uma visão fiat é essa. Numa visão filosófica, there is no second best, né? Não, não tem nem o que falar. Existem outras moedas? Não, existem shitcoins, e aí o Bitcoin não, acho que não vale nem entrar no mérito, porque não é o papo aqui, mas acho que de uma visão também de mercado, de business, né, de minerador, que eu preciso me preocupar com o fiat também, não é muito salutar, assim, a não ser que seja algo muito que eu saiba que eu tenho entrada e saída em pouco tempo e o ROI ali tá tão absurdo que talvez numa análise de risco faça sentido. Mas até hoje não fez. Uma coisa que talvez quem esteja escutando não saiba, então vou pedir para você explicar e contextualizar melhor, é que por que eu não simplesmente paro de minerar Bitcoin e começo a minerar uma outra moeda que está dando um ROI melhor pelos 3 meses que ela está dando um ROI melhor e depois eu volto a minerar o Bitcoin. Ou seja, as máquinas são diferentes, né? Então a operação de mineração é diferente. Exatamente. Como é que procedeu, tio? Por que as máquinas do Bitcoin são diferentes das máquinas que usam GPUs das outras? É o algoritmo, né? Você vai ter o SH256, ele funciona, enfim, ele funciona não, aquela Bitcoin é feita em cima dessa criptografia, em cima desse algoritmo. As outras são feitas em cima de outra tecnologia, elas funcionam de forma diferente. Aí você tem Blake, você tem outros tipos de criptografia que são utilizadas e elas não são intercomunicáveis, né? Você não consegue fazer uma máquina que funciona com Blake funcionar com SH256. É outro hardware, essa que é a realidade. Então você precisa acessar outro tipo de hardware. Você tem hoje N moedas ali que vão utilizar o SH, desculpa, e N outras moedas que vão utilizar outros tipos de criptografias, o Ethereum, as moedas do Ethereum, Cadena utiliza outra, Zcash utiliza outra, enfim. Então você não consegue, você até consegue minerar outras moedas com a mesma máquina, mas em geral eu não vi até hoje algum momento, também não é algo que eu acompanho absurdamente, porque eu simplesmente não acredito em minerar outras moedas, por uma questão até de adoção dessas moedas de mercado, enfim, não me parece uma solução boa do ponto de vista de mineração, mas não, você precisa acessar outro tipo de hardware, outro tipo de máquina, que muitas vezes você não vai achar, por exemplo, problema de minerador, às vezes você não vai ter peça para arrumar essa máquina, você não vai encontrar chip no mercado, ou ela utiliza uma placa que você não vai conseguir arrumar, o teu técnico lá na ponta, lá na facility, não vai saber arrumar essa máquina. Então você não tem como trabalhar com isso em larga escala. Não, perfeito. Uma outra questão também que você estava falando, essa questão de confiança nos fundamentos, né? Tipo, acho que em outras palavras é dizer que mutabilidade e ausência de um líder contam. E aí, tipo, isso é ilustrado muito no caso do Ethereum, né? O Ethereum tinha uma indústria de mineração por trás e pela tomada de decisão dos, sei lá se eu posso falar donos da rede, mas pelos decisores da rede Ethereum, o Ethereum mudou de prova de trabalho para prova de participação. E isso, no fundo, inviabiliza toda a atividade de mineração, né? Porque não existe mineração em prova de participação. Sim. Então eu queria te perguntar duas coisas a partir disso. Primeiro, qual é a grande diferença de prova de trabalho para prova de participação? E segundo, como foi essa história do Ethereum? Você acompanhou alguma coisa mais de perto? Cara, começando pela segunda, eu nunca tive grandes interesses por Ethereum. Admito, como qualquer um que tá no mercado, eu tive Ethereum, fiz fiat por Ethereum, troquei por Bitcoin no final, uma excelente maneira de ganhar dinheiro, compra shitcoin, depois transforma, quando tá tudo subindo, né, depois transforma em Bitcoin. Mas sempre achei o Ethereum
uma moeda meio esdrúxula. Eu acho que essa questão da impressão eterna dela, cunhagem eterna de Ethereum, a forma como ela funciona, nada nela me chama atenção do ponto de vista de um ativo financeiro interessante de se ter. Talvez as funcionalidades dela, que é onde todo mundo bate, né? Ela funciona muito melhor, ela é muito mais rápida, etc. E tal. Ok, mas para isso ela não precisa ter o valor que ela tem, né? Acho que esse é o ponto. Não faz muito sentido. Ela é uma excelente ferramenta que tem zero motivos de ter o valor que ela tem. Então, como forma de você garantir, aí a gente entra na questão de soberania, sua segurança familiar, etc. e tal, zero. Então, não me interessa ter. E do ponto de vista do POS, né, falando sobre o Proof of Staking, cara, eu acho uma solução horrorosa, né? Porque você dá mais para quem tem mais, você dá o controle da rede, você vira como uma oligarquia, né? Não faz sentido nenhum ali esse modelo, acho que é péssimo, mas vai de encontro, eu acho que o que os caras sempre quiseram, né? Que de uma forma ou de outra é garantir que eles vão continuar controlando o futuro da rede. É uma rede que tem figuras centrais, que a gente já sabe que hoje teve toda a venda antes do lançamento oficial, do pré-minting. Então, assim, vale a pena discutir a questão de Ethereum, talvez pela funcionalidade. Como forma, de alguma maneira, de comparação com o Bitcoin, eu acho que são duas ligas completamente diferentes. Duas moedas com objetivos, talvez, completamente diferentes e com propósitos hoje dados pela própria utilização do mercado e das pessoas completamente diferentes também. É só ver como a comunidade do Bitcoin evoluiu por uma questão de soberania e hoje, né, os maximalistas, se a gente pensar, são completamente diferentes da turma do Ethereum. Essa que é a realidade. Então, acho que dali pela própria comunidade você já consegue ver a diferença. Cara, e do Proof of Work, eu acho que é a forma mais incrível de aplicação de teoria dos jogos que a gente já viu até hoje no mundo, né? Você tem uma rede onde você tem hoje um ativo que funciona em cima de uma rede, que é onde se você muda qualquer coisa dela, você vai desbalancear a ponto que não faz sentido modificá-la. É isso que a gente sempre bate, né? Então, pô, por que um minerador não vai lá, não muda? Por que não... É sempre essa história, né? Alguém vem lá, posta no Twitter, mas, e se os mineradores fizerem tal coisa e modificarem tal questão do Bitcoin? Porque isso é um perigo, os mineradores não podem centralizar, lá, lá. Cara, se qualquer coisa mudar, o preço vai cair e os mineradores são o primeiro a morrer. Já começa por aí. Porque as nossas operações dependem de um preço estável, não vou dizer estável, porque né, tem uma volatilidade grande, mas depende de um preço talvez não crescente, mas dado como está funcionando a questão de hash rate e valor da energia no mercado, hoje tem que crescer um pouco, mas a imutabilidade, bem como tu falou, nos dá a segurança que isso vai dar certo. E no final, qualquer modificação forçada vai desvalorizar a moeda, que o minerador ali vai ser o primeiro a estar underwater, ali embaixo da água rapidinho, tendo que desmontar a operação e desligar a máquina, né? Então, eu acho que nesse ponto, o Proof of Work, com a questão do consumo de energia, de toda a validação, cara, eu acho particularmente uma obra de arte a forma como isso foi montado, porque eu não consigo ver uma maneira onde alguém vai querer mudar, se não só para destruí-lo. É o tipo de coisa assim, mantém como tá, a gente tem as nossas atualizações, né, Taproot veio, todas as outras que houveram antigamente, todos os outros BIPs, toda a morosidade que é para você passar uma atualização na rede, para todo mundo flaguear ela. Então, cara, funciona muito bem porque foi muito bem pensado em cima dessa teoria onde se a gente muda muito, o incentivo para de fazer sentido, ou o usuário vai parar de fazer sentido. A gente tem hoje o Ordinals, né? É um bom ponto. Como é que a gente vai manter o valor da transação viável para as pessoas? Então, cara, eu já estava vendo esses dias ali no grupo das plebs, alguns desenvolvedores já se questionando, pô, precisamos, né, mexer em alguma coisa. Aí vão dizer, mas os mineradores ganham mais, mas, pô, precisa, não precisa? Então, assim, acho que até saiu um pouco do escopo ali, mas voltando à questão da comparação com o Ethereum, é impossível imaginar qualquer discussão desse mesmo nível com outra moeda. Você conhece pessoas que mineravam o Ethereum quando ainda era prova de trabalho?
Sim, 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 sem dúvida. E como foi essa mudança para eles? Tipo, eles foram ouvidos? Foi em cima para baixo? Tipo, como aconteceu? Ou seja, eles investiram um capital para minerar nessa outra Sim. rede. Como, sei lá, tipo, qual foi essa história? Cara, eu acho, assim, particularmente o que eu vi, né? O retorno do Ethereum, da mineração de Ethereum, durante muito tempo foi maior do que o retorno da mineração de Bitcoin. Mas, como tudo que tem um retorno mais alto, né, ele também apresentava um risco muito mais superior, porque você tem lá a figura do Vitalik e os seus amigos mandando na rede, e eles sempre falaram que eles iam, sempre não, mas né, vinham alardeando já há muito tempo o merge, né? E ainda assim a galera continuava adicionando. Eu conheci mineradores ali no Paraguai, cara, que tinham algumas dezenas de megawatts em Ethereum, e, cara, eles sabiam do risco e eles compravam o risco por causa do retorno. Agora, também houve muitos mineradores que começaram a trocar, né? Eles começaram, a hora que o merge começou realmente a ficar maior ali, a chance dele acontecer, houve um grande número de mineradores que começaram a trocar as máquinas. Tanto que a gente viu logo depois do merge, se a gente olhar no hash rate, há um spike de hash rate logo depois do merge, com o pessoal flipando, mesmo com placa de vídeo ainda, trocando do Ethereum pro Bitcoin, né? Pensando mais agora na mineração como um todo, como o volume de transações afeta a remuneração dos mineradores? Bastante, afeta, afeta bastante, afeta positivamente. Se a gente pegar antes do Taproot ali, quando acho que estava em 35, 40, a gente tinha bloco pagando 7,30, 7,40, constantemente, assim, durante semanas, você teve meses, na realidade, você teve blocos pagando muito mais. Eu acho muito, muito, muito importante que as transações tenham um valor baixo por uma questão de adoção. Acho que a gente precisa pensar na curva de adoção também. Como minerador, naturalmente, gosto muito quando as transações são altas, né? A gente faz um pouquinho mais ali. O bloco sai com 6,45, 6,50, 6,70. É interessante para a gente, claro, mas como comunidade me preocupa o valor da transação. Eu acho que a gente tem que ter um valor aí que faça sentido para as pessoas continuarem transacionando, mesmo valores mais baixos dentro da Layer 1. E apesar de não ser um grande defensor da Lightning, não nem por causa da questão de valor de transação, mas porque, enfim, é uma questão mais filosófica aí, não, o pessoal não seja obrigado a ir para uma Layer 2 ou, enfim, para qualquer outro tipo de sistema que não seja o Core. Mas eu acho que vai ser inevitável, né? Uma vez que a gente tenha mais, a própria velocidade do bloco, as formas, os custos das taxas hoje, com a adição do Ordinals, são bem altos quando a rede está movimentada. Enfim, acho que é uma discussão que a gente vai ter que ter como comunidade, mas eu vejo a grande 99% dos mineradores estão, né, super felizes aí com o custo da transação hoje. Você citou um ponto que eu era justamente onde eu ia perguntar a seguir, que é o Ordinals, que, querendo ou não, nos últimos meses antes do Ordinals, tinham bastante blocos sobrando espaço, né? Ao Sim, mesmo E aí, nesse ponto de vista, o Ordinals ele acaba usando mais um espaço que estava sendo desperdiçado do que ou você vê ele competindo com as transações monetárias. Tipo, como você tem visto o Ordinals como um todo desde que eles surgiram? cara, tu sabe que eu sou um defensor do bloco não se importa, né? Então, é, acho fantástico. Eu acho que foi, eu não lembro se foi tu ou eu vi em algum lugar, mas eu acho que você falou que o Ordinals adicionava um gasto basal do bloco. E é engraçado, porque eu falo há muito tempo que a mineração tem a capacidade de adicionar no consumo de energia. E aí tu transformou isso para o bloco. Eu achei genial da tua parte até isso. Esse gasto basal é muito interessante. Então a gente teria um piso, vamos dizer assim, com ordinals ali rodando conjuntamente. Cara,
eu acho que se existe a possibilidade, eu não vou, não deixaria de transacionar isso de alguma forma. Mas eu vi, por exemplo, o Luke, né, desenvolvedor, falando, pô, isso é um spam, ou isso é uma utilização não esperada, um exploit do código, enfim. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? Nenhuma ferramenta a ferramenta ela é criada com objetivo. Então, né, vamos pegar, eu sempre dou o exemplo da colher. Cara, a colher foi pensada para você pegar comida e botar na boca. Mas eu posso também utilizá-la para abrir garrafa de cerveja. E ninguém, quando pensou na colher, esperava essa utilização. Mas as ferramentas não têm opinião. Então eu vou usá-las da forma que eu quiser. Eu vejo muito dessa forma. Se a comunidade como um todo acha interessante colocar JPEGs dentro dos blocos, porque ali tem espaço sobrando, como tu colocou, e isso está fazendo com que a transação aumente, cara, é uma decisão das pessoas. A gente não pode querer limitá-las nesse ponto. Acho que, inclusive, essa limitação não vai vir em forma de novas atualizações. Mas, do ponto de vista de transação, eu acho que a gente descobriu que dá para ter um custo mínimo de transação, que vai ser maior do que a gente estava esperando, e isso muito provavelmente vai levar a uma sequência de desenvolvimento de Lightning, de outros tipos de Layer 2 ali, que talvez resolvam a questão de velocidade, afins, não sei. Acho que no futuro a gente não sabe o que pode acontecer, mas hoje eu não vejo, como minerador, não vejo como um problema, como Bitcoiner e utilizador da rede, entendo que é uma nova utilização e a gente vai ter que se adaptar a isso. Sigo cautelosamente otimista também. É o que você falou. Sim. Como minerador não tem uma assimetria negativa, como usuário eu não faço questão dessa adoção, mas, sei lá, no fundo eu também não faço questão de ter um quadro na parede da minha casa. Tipo, e tem pessoas que querem ter um quadro e tá tudo bem. Exato, e hoje você já tem como, no teu Node, você já tem como não ter a figurinha, né? Não ter os ordinals ali. Então, cara, no fim vai ser uma questão, acho que de espaço no bloco, talvez, né? A gente teve alguns problemas aí não problemas, enfim, utilização da rede, a rede está lá, não houve um problema, a rede continuava funcionando, mas, né, os blocos tinha, acho que 1 GB de transação ali de informação para ser adicionada nos blocos, né? Então, cara, acho que eram adicionando os macacos lá, né? O Yacht Club, whatever. Eu acho uma besteira absurda, mas aí você tem outra questão, né, que não é nosso foco aqui, mas e esse Satoshi que está lá agora com informação específica, ele vai ser um Satoshi especial agora, não é? Puta, meu, é uma questão realmente um pouquinho complicada de lidar. Eu acho que é que nem o mundo de hoje, tipo, as coisas podem ser especial se as pessoas acreditarem nisso. Tipo, Ordinals representa muito o mundo de hoje, assim, é uma segunda camada que é só a camada narrativa. E aí muitas pessoas acreditam mais na camada narrativa do que na realidade. Sei lá, se agregarem valor e do lado eu descobrir que eu tenho um Satoshi mais raro e ele vale mais, bom para mim. É assim que eu vejo. Acho que algo que, né, se a gente pensar, venha muito em conjunto com essa questão narrativa, a falta de pragmatismo, das coisas serem mais, né, mais táteis, menos etéreas, né? Mas, enfim, acho que eu particularmente considero uma bobagem. Mas, né, como defensor que o bloco não se importa, o espaço estava ali, não existe espaço vago, né? Alguma coisa vai ocupar aquele espaço. Tá dito e feito. Cara, sobre a mineração agora no macro de novo? E a escassez? O fato do Bitcoin ter um limite fixo de 21 milhões de unidades muda alguma coisa no racional do minerador? A gente sabe que vai demorar muito para a gente atingir o 21 milhões, né? Acho que era 2140, né, que a gente bateria. Enfim, eu acho que sim. Eu acho que vamos dizer assim, uma finitude, né?
tudo que você sabe que acaba, você tem um FOMO ali, você tem uma questão de, pô, quero ter antes de acabar, ou enfim, tem a escassez vai trazer esse sentimento. No caso do minerador, aí falando na nossa filosofia de mineração, que é adquirir Bitcoin, é exatamente isso. Eu quero colocar o máximo de operações que eu puder dentro das métricas que a gente acredita que são, né, operações que tenham capacidade de se perpetuar ao máximo no período de tempo aí, já considerando a nossa curva de hash rate galopante, cada vez fica mais difícil, né? A gente tem que ter energia cada vez mais barata. Mas sim, cara, eu acho que todo minerador está preocupado com o aumento da dificuldade, o volume limitado em 21 milhões, principalmente a dificuldade, né? A dificuldade está bem acentuada nos últimos tempos. Mas, pô, acho que com certeza, o minerador que não se preocupa que o negócio está acabando é um minerador que não está minerando pelos motivos certos. Boa. E o que você imagina que vai acontecer com a rede quando terminar a remuneração do bloco? É por volta de 1140 mesmo. A gente vai estar na Terra ainda, a gente vai estar em Marte, sabe? É algo tão distante, as coisas estão tão difíceis de prever hoje em dia. Cara, eu acho que a gente já vai ter um volume de operações na rede, vai ser tão ridículo, ou talvez a gente descubra que não vai ter transação nenhuma na rede, que eu acho que é muito mais a possibilidade, e elas vão estar todas acontecendo numa Layer 2 ali, que de algum momento vai vir. Eu me lembro, eu trabalhei com TI, e quando tinha as transações da Visa e da Master no final do dia, travava as redes porque não tinha largura de banda no Brasil para aguentar aquilo. É algo que vai ser, eu imagino que vai ser algo assim, a rede vai ficar muito parada e uma hora vai vir muitas transações das layers superiores adicionando nos blocos. Eu acredito naquela visão que tem no post do Ralph Finney no Bitcoin Talks, que de alguma forma o Bitcoin ele vai ser capturado pelos bancos e utilizado como um super lastro, né? Acredito bastante, infelizmente, nessa visão. Não acredito na utilização por pessoas normais. Você indo na padaria comprando com Bitcoin, eu acho que é uma utilização ruim. Mas a rede, cara, ela vai sobreviver porque ela precisa sobreviver, porque o Bitcoin faz sentido, porque na teoria que isso tudo é criado, um precisa do outro, e ele vai se adequando, e se tiver muito minerador, a dificuldade aumenta, e só o minerador mais que, né, que se organizou, que previu aí os halvings, a gente vai ver uma quantidade de mineradores. Se o preço aí continuar mais ou menos na faixa como está hoje por mais um ano, cara, minerador hoje que tem mineração acima de 8 centavos, mesmo que utilize máquinas de último modelo aí com mais eficiência, os mineradores vão ter que desligar, não tem saída, né? Então, Cara, eu acho que a rede se organiza, né? isso é uma coisa que eu tenho pensado, que no fundo tem essa reflexão, por que a hash rate está subindo tanto, por que a dificuldade está subindo tanto? E o pensamento, sei lá, me corrige se eu estiver errado em alguma lógica aqui, eu estou querendo pensar mesmo, mas nós que temos interesses capitalistas na mineração do Bitcoin, somos um tipo de player, e é o player que vem conduzindo a adoção da mineração até hoje. O player Shell, o player Duke Energy, esses players que já têm energia praticamente de graça, eles fazem o mesmo cálculo econômico ou o cálculo é outro? Isso sem considerar nem a hipótese de quando, sabe, aquela tese do Jason Lowery de quando os estados nacionais quiserem entrar, que aí o cálculo econômico é o mesmo ou é outro? Tipo, ou seja, precisa ser economicamente viável ou ele não faz questão que seja economicamente viável? Quando isso acontecer, não quebra todo mundo que pensa sobre ser economicamente viável? Cara, eu acho que a tua pergunta é fantástica e não tem forma de respondê-la certo ou errado, né? Já começa por aí. Eu acho que em todos os podcasts, ou enfim, que eu falei, a mineração tá mudando. A mineração, os players estão mudando, né? Sai
o pessoal que minera, vamos dizer assim, por capitalista, e entre o pessoal que está minerando como serviço, né? A petroleira, que em vez de emitir metano, vai emitir CO2 e vai utilizar energia que agora ela tem acesso, aliás, a energia que ela sempre teve acesso, mas agora ela tem utilização para ela em forma de mineração, porque é uma indústria agnóstica em relação à localização. Se a gente pensar na teoria do Jason Lowery, até comprei o livro, estou esperando chegar, não chegou ainda. O Paulo também tá puto, que ficou preso lá na Amazon nos Estados Unidos. Putz, nem me fala, tô louco pra ler. Acompanhei sempre os posts dele, os spaces dele, todo mundo chamando ele de louco, né? Cara, ele tá falando há muito tempo sobre isso e todo mundo falava que ele era maluco. Acho que se for para esse lado, a gente esquece, a gente vai deixar de existir, não tem como, a mineração provavelmente vai ser proibida de alguma forma, vai virar algo, né, tipo, comprar equipamento bélico, vai ser mais ou menos dessa forma. E principalmente para esses novos entrantes aí que estão utilizando a mineração como serviço, seja empresas de óleo, seja concessionárias de energia, fazendo load balance e shedding, cara, isso muda completamente. Como minerador, me preocupa, isso me faz buscar operações cada vez mais baratas no sentido de energia. Ao mesmo tempo, isso me coloca em contato, nos últimos meses, tenho estado em contato com exatamente essa turma que tem energia como subproduto. Então, modificando a fonte que eu buscava da energia. Antes era uma energia barata, podia ser grid, podia ser gás, podia ser qualquer coisa. Hoje, buscando parcerias e colocando a mineração como um serviço para essa turma que tem a energia como subproduto. Mas sim, cara, eu acho que o panorama está mudando e faz parte do amadurecimento da mineração. Eu acho que isso, na verdade, adiciona ao Bitcoin uma segurança a respeito da mineração. Não é só algo que é feito, como você falou, numa mineração capitalista, em troca, o cara que minera o Bitcoin vende ele por fiat no final do dia. Particularmente, não é como nós funcionamos, mas é como a grande maioria dos mineradores aí listado em bolsa vai funcionar, trocando Bitcoin. Agora, quando você pensa que a mineração está servindo como um produto, como um serviço, cara, isso eu acho que dá uma segurança de que a rede vai ter uma imutabilidade nesse hash rate que talvez seja interessante. É isso, tipo, a lógica inteira da mineração, os incentivos estão mudando, né? Tipo, é isso, talvez Não, mineração seja mais o importante. incentivo é o mesmo. Aí é que tá. O incentivo é o mesmo. Ele continua pagando Bitcoin. A visão como serviço é que é nova. Né? A visão como algo que você pode, de repente, pegar aquela fonte de energia que não tinha utilização nenhuma, porque não existe outra indústria que consiga se conectar ali no meio de uma plataforma de petróleo ou no meio do nada, num deserto, não existia. Então a gente adicionou uma solução para algo que até então era insolucionável, em forma de mineração. E é isso que é muito louco, e é por isso que acho que é tão difícil a gente imaginar o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é fantástico pensar que se essa solução existe, cara, isso nos dá uma garantia como rede muito boa. Porque a gente não existe mais agora somente como uma forma de fazer Bitcoin. A gente existe agora como um solucionador de problema real. E isso é legal. Sim. Eu sempre vi uma questão tipo da mineração de Bitcoin sendo fagocitada por essas outras indústrias, tipo a mineração de Bitcoin como uma subparte da, sei lá, da indústria do petróleo, como uma subparte da indústria da energia. Que é Sim. isso, né? No fundo, eles são tão maiores como market cap, etc., que a gente tende a ser um ramo deles. Cara, vou te dizer algo real que eu estava discutindo nas últimas semanas, né? Continuo discutindo, tá? A utilização da mineração para tirar projetos de energia que hoje estão inviáveis. E a gente já está com 2 ou 3 possibilidades de fazer isso, né? De colocar ali, o pessoal vai construir a usina, essa usina não vai ser conectada no grid, e
vagarosamente a linha de transmissão vai ser feita, porque hoje a linha de transmissão, a construção da linha de transmissão inviabiliza a construção da usina. Como funciona essa questão Porque, no fundo, nós que estamos dentro da mineração pensamos que está tendo Tipo, a indústria de energia e a indústria do Bitcoin tem uma sinergia muito grande. Mas falar isso para as pessoas de fora, às vezes, eles não entendem o que a gente quer dizer. Então, nas suas palavras, como você explica esse impacto transformacional da mineração do Bitcoin no mercado da energia? Cara, uma mudança de paradigma muito grande para eles. Uma questão muito básica, por exemplo, que às vezes é até difícil, principalmente se os caras são da engenharia da ponta, assim, não tem sazonalidade. Então, você simplesmente tem um consumo flat de energia o tempo todo, é uma linha plana, salvo quando você faz algum tipo de manutenção, claro, mas se não é uma linha plana de consumo. Aí eles perguntam umas 5 vezes normalmente, mas não tem sazonalidade? Não tem sazonalidade? Não tem sazonalidade? Não tem sazonalidade. Mas como funciona isso? Cara, é um computador que ele fica conectado 100% do tempo e consome a mesma quantidade. Tá, mas ele não tem curva, ele não tem curva de ramp-up? Cara, é uma sequência de uns 20 minutos explicando que não, é uma linha plana, ele vai funcionar. Claro, quando você liga, a gente não liga 1 megawatt de uma vez só, você faz uma sequência ali, mas é muito difícil. Então você tem várias quebras de paradigma ali. Ah, mas não precisa... Vocês podem consumir direto do gerador? Eu falei, cara, se o gerador tiver uma tomada, os geradores não têm tomada, mas enfim, se o gerador tivesse uma tomada, eu plugaria, estaria ótimo. Não tem dificuldade. Então, cara, é muito engraçado, assim, é toda uma sequência da pessoa entender. Aí depois eles entendem a questão do consumo basal, por exemplo, cara, para quem gera energia, então se ele ia fazer uma usina de 10 megawatts, ele pode fazer uma usina de 20 megawatts, porque ele sabe que tem garantido para ele 10 megawatts de consumo constante flatline o 365 dias por ano. Então isso significa o quê? Que ele pode superdimensionar a usina dele e de repente a energia dele vai ficar mais barata, porque é mais barato se construir uma usina maior, né? Então, são várias questões para o modelo elétrico, questão de load balance. Então à noite você não precisa diminuir a sua usina e gerar mais custo, porque a infraestrutura está lá e ela precisa ser paga. Você pode continuar gerando a mesma coisa e vai ter alguém para consumir. Foi o que a TEPCO fez no Japão com as usinas nucleares. Eles tinham que diminuir, aí diminui a carga, faz não sei o quê. Cara, isso tudo gera custo. Se você tem uma energia constante, é mais barato do que você ter uma energia que precisa ser ligada e desligada e diminuir, e aí é circuit breaker para um lado e você muda para o outro. Cara, se você consegue fazer algo estável, é muito mais fácil, é muito menos complexo de trabalhar, que é o ponto da mineração. Por isso, como você falou, não é nem dúvida se vai acontecer, vai ser fagocitado pelo setor elétrico de uma maneira ou de outra, como uma forma de serviço de load balance. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. E quando a gente fala com o setor de energia, eles demoram um pouquinho para entender, cara, e depois quando vira a chave na cabeça dele, é do tipo, cara, então eu posso fazer uma usina do triplo de tamanho, a gente vai ter uma usina muito mais barata, a gente vai ter energia que vai chegar lá na ponta mais barata, a gente pode fazer subsídio. Cara, já vira um outro, principalmente para concessionárias estatais que tem cogeração, é muito louco, cara. É muito louco. E o papo que a gente tem tido com esse setor é muito bom. No Brasil, logicamente, é muito difícil trabalhar, né? Você tem a dificuldade da importação de máquinas, de todo o ente regulatório, a falta, talvez, do ente regulatório, enfim. Mas, cara, como serviço, eu acho que não tem volta. É um caminho absolutamente sem volta. Cara, você citou agora uma coisa que justamente queria falar também, que no fundo, ano passado, se eu não me engano, saíram 5 notícias de grandes players, tanto do petróleo quanto da energia, entrando no ecossistema. Tem a ConocoPhillips, a Exxon, a Shell, a Duke Energy e a TEPCO. Ou Sim. seja, antes, sei lá, a primeira pessoa que abre a trilha, ele enfrenta muito atrito. A segunda pessoa já tem um caminho um pouco mais aberto, mas ainda tem um pouco de atrito.
querendo ou não, Cara, provavelmente agora tem quantas outras empresas olhando para TEPCO, ou para Duke, ou para Shell, ou para Exxon e pensando, caramba, o que que eles sabem que eu não sei? E a resposta é sim, que eles conseguem transformar uma coisa que era um custo numa receita a mais. É simples assim. Se a pessoa não quiser entender nada do ponto de vista processo, como funciona a mineração, etc., ela só precisa olhar demonstrar tipo a coisa financeira, a planilha do Excel, que é sim. muito no-brainer assim. Então acho que isso que você está falando de, não sei, no fundo das pessoas quando entendem serem fisgados, isso desenha um cenário muito interessante para os próximos anos, pensando que os primeiros entrantes, que são os inovadores na curva de adoção desse mercado, aconteceram só ano passado. Então, sei lá. Sim, imagina. E outra coisa, né? É um setor, e aí pensando em business, né? É um setor que tem. A gente falou sobre ROI no início, né? Cara, o retorno de investimento em cima de infraestrutura elétrica é um ciclo de 20 anos, normalmente, eu acho. 30 anos, dependendo onde você esteja. De repente, você tem algo que você pode adicionar na sua capacidade ociosa que vai diminuir isso em 5 anos, 10 anos, cara, para eles é uma vitória louca. Louca, assim, é uma nova possibilidade absurda. E aí tem um problema para nós, mineradores pequenos aqui, fazendo o nosso trabalho, que o nosso ciclo não pode demorar esse tempo. A gente não tem como aguentar um ciclo que, vamos falar objetivamente, né? Se a gente tem um hash rate galopante aí, uma dificuldade que não para de subir, e de repente o retorno das máquinas começa a ser muito prolongado, cara, a gente vai morrer na água. Então, por isso que eu digo, o panorama da mineração vai mudar. Talvez ela, como serviço, a gente não fale sobre custo de energia, a gente fale sobre revenue share. Então, existem outros modelos de mineração que a gente vai ter que trabalhar para conseguir sobreviver, mas eu acho que, cara, it's a brave new world, assim, vai ser uma mudança de paradigma e não tem volta. Você conhece o relatório da River, aquele O Mundo com um Zeta Hash? Cara, não vi esse. Cara, eles projetam os cenários, tipo, o que que acontece quando o mundo chegar em um Zeta Hash? E assim, todos os cenários deles, no meu ponto de vista, são muito conservadores. Assim, tipo, o mundo vai chegar em um zeta hash em 2040, 2035, uns negócios que assim, eu penso, velho, vocês estão tentando traçar uma reta num negócio que é exponencial, que é essa questão que a gente está falando Exatamente. da adoção da mineração de Bitcoin enquanto um serviço por duas indústrias gigantescas, que é petróleo e a energia, né? Então, Sim. assim, eu acho que o mundo chega em um zeta hash. Se você conhecesse, eu ia perguntar mais opiniões sobre o relatório, mas no fundo, meu ponto de vista é que é um relatório extremamente conservador e que, não sei, eu chutaria que antes de 2030 a gente chega em um zeta hash. A gente já, cara, quando isso estava sendo falado, a máxima era 330, a gente já bateu 400. Pensando em dificuldade, que é algo que eu vejo todo dia, até o valor do hash rate eu não acompanho tanto. Eu só vejo os all-time high, all-time high, all-time high. Eu falei, cara, parei de acompanhar isso. Eu acompanho a dificuldade, que é o que me interessa mais. Eu não vi nenhum modelo do ano passado imaginando que em março a gente estaria com quase 50 de dificuldade. Começa por aí. Isso era dificuldade do final do ano e início do ano que vem. Então tá muito, mas muito mais rápido do que estava todo mundo esperando. Eu acho que isso é muito claro. Ao mesmo tempo, é louco, porque isso eu sei por agentes do setor, cara, que tem muita máquina desligada ainda, buscando energia. Então a gente está com essa questão, a gente tem muita máquina que está desligada, tem uma busca constante de energia, e toda vez que alguém acha energia a 5, 6, 7 centavos, eles sabem que eles não vão conseguir sobreviver no próximo halving, e as máquinas estão ali. Então, cara, vai ser... Eu acho que esse próximo ano aí que a gente tem, 390 e poucos dias ainda, 380 dias, que a gente tem até o próximo halving, vai ser uma loucura no nosso setor. E, ao mesmo tempo, vai ser cada vez mais indústrias aí entrando,
e a gente não vai ter o que fazer, a gente vai ter que se adaptar e se moldar a isso, em vez de trabalhar, a gente também tem operação como vocês de hosting, né, para alguns clientes, cara, vai ter que transformar isso em revenue share, porque o cliente, se ele pagar 7 centavos de dólar, ele vai estar embaixo d'água para minerar. Não vai fazer sentido econômico para ele, ele vai estar pagando para adquirir Bitcoin, onde ele já pagou pela máquina, então ele vai estar negativo. Acho que é uma questão de adaptação, saber que vamos ter que se adaptar, e esse próximo ano, eu calculo que a gente vai para uma dificuldade de 60, 65 fácil, aí. Isso, bota no modelo de hoje aí, eu duvido quem não vai estar negativo. Boto fé. Cara, e aí entra uma questão que é interessante sobre toda essa discussão, que é qual? Que tudo isso que a gente está falando sobre a adoção da mineração tem uma premissa oculta, que é a premissa da adoção do Bitcoin enquanto ativo. Sim. É muito interessante isso, porque então, se não acontecer a adoção e o preço não tiver uma valorização, não se manter pelo menos estável, crescente, toda essa questão industrial de monetização de energia ociosa, de mitigação de emissão de metano, etc., não existe. Então é muito interessante como vai ter um conflito entre indústria energia, indústria petróleo e indústria mais tradicional, banco, assim. Vai ser uma coisa bem... Sim. Ao mesmo tempo, daí a gente tem que pensar, né? Como eu falei do ciclo de investimento desses caras, eles estão fazendo um serviço, na casa da mitigação de metano, por exemplo, que é algo que está bem em voga hoje. Eles tinham um problema onde eles tomavam carbon taxes, onde eles tomavam multas pela emissão de metano. De repente, de alguma forma, eles foram lá, investiram um pouco perto do que eles normalmente investem no setor, resolveram esse problema e estão gerando Bitcoin. Esse cara se importa tanto com o preço do Bitcoin, ou o preço do Bitcoin não importa para ele porque ele está resolvendo o problema do metano dele, qualquer preço que ele tenha no Bitcoin vai ser suficiente para ele? Tipo, qualquer coisa maior que zero já é... Então, e aí é interessantíssimo para pensar justamente nos cenários e na dinâmica, né? Cara, boa sorte, né? Boa sorte tentar fazer um cenário aí com esse número de variáveis, é impossível, né? Você vai ter que calcular é aquele exemplo que o Nassim Taleb dá no livro dele, né? Depois de um número de variáveis, você vai ter que começar a calcular a força gravitacional de Vênus sobre o objeto que você está tentando calcular o futuro dele, porque vai ser importante também. Então, esquece, não tem como. A gente vai ter que jogar o jogo à medida que ele acontece. E por que minerar Bitcoin e não comprar o Bitcoin e fazer o hodl? Essa é a pergunta que sempre fazem, né? Cara, eu acho que no médio prazo tem uma questão matemática simples, né? É mais barato você minerar o Bitcoin do que comprá-lo no final, se você fazer o cálculo. Ao mesmo tempo, se você tiver uma curva de aumento de preço muito rápida, você faria mais, você teria você faria não mais dinheiro, mas você teria um resultado sobre a aplicação do valor muito melhor, né? Então, do outro lado também tem uma questão, para mim, eu gosto da ideia de ter um Bitcoin que nunca transacionou, isso já virou polêmica até num outro podcast. E você tem ainda a questão, cara, de você estar ali minerando o seu Bitcoin, que eu acho que é a melhor forma de adquiri-lo, de um ponto de vista filosófico. Eu como não, né, pretendo estar no longo prazo, para mim, adquirir uma máquina e que tem um valor, que eu consigo depois revendê-la, e nesse meio tempo eu ainda tenho o Bitcoin gerado por ela, faz total sentido como investimento. Sabendo ainda que esse Bitcoin nunca foi transacionado, nunca passou por uma exchange, que ele nunca saiu da minha carteira, gosto dessa ideia também. Como se em algum momento, por algum motivo, XPTO, a gente acabe num mundo meio distópico, onde se o Bitcoin foi utilizado por enfim, por um modelo de lavagem de dinheiro, qualquer coisa, você não pode mais transacionar esse Bitcoin, porque toda a nossa mineração foi capturada pela OFAC, por exemplo. Gosto da ideia que o meu Bitcoin nunca transacionou também, como uma defesa minha
contra um futuro incerto. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu para mim, tenho uma relação muito boa entre mineração de Bitcoin e agricultura, que na minha cabeça funciona muito bem. A minha sensação é igual você tirar uma maçã do pé. Quando eu recebo meu Bitcoin no final do dia ali, olho nele na minha wallet, meu sentimento é muito bom em relação a isso. Então, acho que tem todas essas vertentes. Se você quer ficar na matemática, saiba que é a forma mais barata de adquirir em Bitcoin hoje. Sintetizando tudo que a gente conversou hoje, como você faria um resumo, um fechamento? Por que vale a pena minerar Bitcoin e não outras moedas? E qual é o futuro da nossa indústria? Vale a pena minerar Bitcoin e não outras moedas, porque toda a imutabilidade, toda a forma como o Bitcoin foi construído, a questão da teoria dos jogos, faz sentido você minerá-lo sabendo que ele vai ter um valor futuro, ou pelo menos a forma como ele se organiza é muito mais segura do que todos os outros, né? Todas as outras moedas, projetos, enfim, chame como quiser. De um ponto de vista financeiro, os ativos, as máquinas de mineração, têm um valor de mercado muito superior e uma liquidez de mercado infinitamente superior a qualquer outro tipo de máquina. Do ponto de vista filosófico, there is no second best. Então, minério e Bitcoin, não shitcoins. Nosso setor claramente vem passando por uma mudança muito rápida. Os novos entrantes hoje trabalham com capacidade de retorno de investimento muito maior do que a grande maioria dos bitcoiners não, dos mineradores que tem hoje no mercado. A gente já teve o advento das mineradoras listadas em bolsa, capturando aí no mercado centenas de milhões com a venda de ações e inflando rapidamente o hash rate. Agora a gente vê essa segunda onda de entrantes industriais com energia como subproduto, que tem aí uma capacidade infinita de colocar máquina no mercado, de colocar máquinas para minerar, desculpa. E o minerador hoje, nós aqui em Florianópolis, tentando navegar nesse mar, a gente tem que ter a certeza de que se uma operação vai ser colocada de pé, a gente tem que estar pronto para os próximos 2 halvings, 3 halvings, com um custo de energia muito baixo, talvez trabalhando com outros modelos de hosting, de self-mining, de revenue share com clientes, para conseguir sobreviver e no final fazer o que a gente faz, que é minerar para ter, né, nosso próprio Bitcoin. Então, cara, eu vejo o futuro da mineração, como a gente conhece, talvez mude bastante. A mineração como serviço para mitigação de metano, utilização no load balance das concessionárias de energia, vai fazer cada vez mais sentido. E, cara, isso no ponto de vista do Bitcoin é muito bom, porque dá uma garantia na rede, dá uma estabilidade, dá uma perspectiva de crescimento do hash rate e da defesa da rede cada vez maior. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que navegar com as questões até de atualizações que isso pode ter, de captura regulatória. O nosso mercado vai mudar de alguma forma ou de outra. Eu acho que a gente tem que ficar muito antenado a respeito de como, e saber, cara, que se a gente continuar com o Bitcoin imutável nos seus princípios, vai dar certo. A gente só não pode ter o risco de ter uma captura estatal, como o Jason Lowery coloca, que aí realmente é uma mudança de cenário muito, muito abrupta, considerável, e deixa de fazer sentido, talvez. A gente vai ter que se questionar qual que é o real objetivo do Bitcoin. Mas eu acho que o Ralph Finney, há 13 anos atrás, foi muito sábio quando ele disse que, infelizmente, deve ser capturado pelos bancos e vai virar um super lastro. Por isso que eu digo que, né, não transacione seu Bitcoin, deixe ele ali, que você não está trocando ele por um pãozinho, né? Guarde como forma de talvez ter um super lastro próprio que só você controla. Acho que é isso, e, cara, como minerador, seguimos operando, seguimos buscando energia, seguimos colocando máquina para funcionar, e é um setor absolutamente apaixonante. A mineração, talvez para as pessoas ainda seja difícil de entender, não sei,
Toda vez que eu falo, recebo um monte de DM no Twitter. Pô, queria fazer com você entender, eu tenho aqui uma placa solar na minha casa, eu consigo minerar, não consigo minerar. Então, eu acho que as pessoas têm muito interesse de entender a cozinha do Bitcoin, como eu digo, mas entender também que ela é uma indústria é importante, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma adoção muito pela filosofia, e as pessoas às vezes têm dificuldades de entender que isso é um business também. A gente, né, tem muito, não vou dizer apostado nisso, mas muito investido nisso, que isso precisa funcionar como um business também, que o minerador não é o inimigo da rede, que o minerador não quer que a taxa esteja lá no telhado para ele ganhar mais bitcoins, e ele é o ser malvado que fica ali tramando como fazer isso. Eu ouvi posts até de gente falando, não, porque Ordinals foi uma maneira do minerador ganhar mais dinheiro, é uma trap, né, é uma armadilha. Então, cara, né, os mineradores não são do mal, nós somos boas pessoas e só queremos minerar e ser feliz aqui, mas acho que cara, tem sempre assunto para falar, né? Bitcoin é infinitas possibilidades que a gente vai entrar. Eu gosto muito do lado business do Bitcoin, mais pragmático. Acho que sempre é interessante lembrar as pessoas dessa questão também. Não é só algo, né, como forma de defesa contra o Estado, também mas, cara, existe uma indústria por trás, existem pessoas que estão lá trabalhando nos containers, como tu tens aí atrás da tua imagem, porra, é barulhento, é difícil, e, cara, é uma indústria também que, curiosamente, é muito movida por amor, né? A galera ama, você vai falar com o minerador, todo mundo ama o que faz. Aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos você encontra pessoas, cara, minha vida é colocar operações em pé, quando eu ligo uma máquina, meu coração bate mais forte, é fantástico, cara, e, putz, é um setor legal demais, enfim, eu fico até amanhã falando. Cara, agradecer muito pelo seu tempo, Maier. Sempre aprendo muito conversando com você. Pô, igualmente, cara, sempre um prazer e vamos marcar aí. Até a próxima. Abraço.